Olá, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse cantinho de despertar, de expansão de consciência e de autocura. O que significa Deus para você? Qual é o seu conceito de Deus? Porque muitas pessoas ainda têm aquela infantilidade, aquela interpretação de que Deus é alguém, é uma personificação que está não sei aonde, lá em cima, lá no paraíso, e está nos julgando, está nos observando. E por isso, isso desperta muito medo nas pessoas, porque elas acreditam que elas estão sendo julgadas ou que elas vão ser julgadas quando elas passarem dessa dimensão para outra. Mas isso aí envolve muitas. Está relacionado à religião, né? Cada um acredita naquilo, na crença que tem, que acha que é uma verdade, que ainda está submetida a esses dogmas, né? A esse controle. Quando você expande a consciência, quando você começa a entender que existe sim uma consciência maior, mas que é, é como se fosse uma inteligência universal que está dentro de cada um de nós. Ou seja, nós somos nós somos Deus manifestado. Deus se manifesta através de cada um de nós. Essa consciência está em tudo. Está nas pessoas, está nos animais, está nas plantas. Está em tudo que você vê ao seu redor. Existe uma consciência. E quanto mais você se identifica com essa consciência, mais em paz você se sente, porque você se sente seguro, você se sente poderoso. E quanto mais afastado dessa essência, quanto mais você acha que quanto mais você está identificado com um eu falso, que é essa sua personalidade, que é essa persona que é você hoje, mais você se sente ansioso, mais você tem medo, mais você eh, acredita que tem que lutar e tem que batalhar para conseguir algo, que as coisas são difíceis, porque você está muito ligado na matéria. Mas a verdade é que quanto mais a gente consegue acreditar que nós temos esse poder dentro da gente, que nós temos esse Deus, né, esse eu superior, que, que nos dirige, que nos guia, mais fácil a gente vai seguindo a nossa jornada com mais facilidade, com mais credibilidade, com mais confiança. O que a gente precisa fazer, na verdade, para ter uma vida melhor, para ter mais paz e tranquilidade, não é a gente mudar o nosso jeito de ser. A gente não tem que tirar nada, a gente só tem que eh, se desidentificar desse falso eu, dessa pessoa que você acredita ser, com características que foram internalizadas, vindo de pessoas que você conviveu, dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos. Quanto mais você se desidentifica, quanto mais você para de acreditar nessa, nesse falso eu, mais poder você tem. Porque você vai estar conectado com a consciência maior. Você vai estar mais próximo da verdade, daquele que você realmente é. E nós somos, em essência, nós somos essa consciência. Nós somos Deus personificados. Eu sei que muita gente não acredita nisso, muita gente não consegue chegar a esse entendimento, mas que hoje esse conhecimento está se expandindo muito. As pessoas estão começando a despertar para isso, para essa verdade. Está havendo uma transição planetária justamente para isso, para que a consciência se expanda.
a consciência está se expandindo e está fazendo com que as pessoas cheguem a esse entendimento, despertem para essa verdade do que elas são. Então, para que você consiga viver em paz, consiga ter mais sucesso, consiga ter mais prosperidade, consiga com que o fluxo, né, de tudo na sua vida seja bem constante, consiga ter muita prosperidade, você tem que sair dessa percepção de que você é um ser limitado e de que você não consegue alcançar aquilo que você quer, porque você acredita que você é só essa mente e esse corpo. Mas quando você começa a perceber que dentro de você existe uma força, um poder maior, que está te guiando, que está te mostrando a toda hora o caminho, aquilo que você deve seguir, você começa a confiar, e você começa a acreditar que só existe um único Deus, que nós somos todos um, nós somos consciência, a gente começa a ter uma vida mais plena, tudo começa a chegar na nossa vida de forma mais fácil, porque a gente começa a ver que nós estamos aqui para isso. A gente está aqui para chegar a esse entendimento. E é através do autoconhecimento que você vai chegar mais rápido nesse entendimento. Porque as pessoas elas não querem se autoconhecer. Elas têm medo de olhar para dentro porque elas não sabem o que vai encontrar lá, que elas vão encontrar dentro de si. Por isso o medo. E aí elas ficam adiando. Mas todos nós, um dia, você vai chegar a esse ponto, onde você vai começar a querer se autoconhecer, vai começar a querer entender sobre a vida, sobre Deus, sobre como a realidade funciona. Existe o caminho mais fácil, que é o caminho do autoconhecimento, que é o caminho da leitura. Quanto mais você lê sobre esses assuntos, quanto mais você ouve sobre esses assuntos, mais você expande a consciência. E existe o outro caminho, que não é muito agradável, que é o caminho do sofrimento. Infelizmente, muitas pessoas só vão chegar a esse entendimento quando elas chegarem num certo nível de sofrimento, onde elas vão ter que buscar essa verdade, mesmo que seja de uma forma não muito agradável. Mas esse é o nosso propósito aqui. Todos nós estamos aqui para chegar a esse entendimento. Pode ser nessa vida, pode ser em outra vida, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Cada um tem o seu tempo. Pode ser através de algo trágico que aconteça na sua vida, mas existe esse caminho. Então, se você busca o caminho mais fácil, procure ler sobre esses assuntos. Procure a cada dia se autoconhecer. Procure se questionar. Por que que a minha vida não flui? Por que que eu não consigo ter saúde mental, saúde física, saúde emocional? Comece a se autocurar. Comece a entender que tudo começa em você. Que você é o autor da sua história. Que você é o co-criador. Que não existe nada fora. E que, como você cria, você também pode descriar. Essa é a notícia boa, a notícia melhor que existe quando você começa nesse processo dessa jornada de autoconhecimento. Quando você entende que você tem o poder dentro de você de mudar a sua realidade, de mudar aquilo que você está vivendo, de mudar as crenças, aquilo que você internalizou como verdade e que está impedindo você de prosperar em vários aspectos. Então, Deus não é alguém
que está lá em cima, na outra dimensão, te observando, te julgando, te criticando. E se você sair fora da linha, você vai ser punido por isso. Porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus é prosperidade. E você, como uma extensão dele, também é tudo isso. Você só tem que se conectar com isso. Você só tem que permitir. Porque o que está entre a manifestação disso tudo na sua vida e, e você é a sua mente. A sua mente que está impedindo de que está impedindo você de usufruir de tudo isso. Deus quer que você prospere, Deus quer que você tenha saúde mental, física, Deus quer que você seja o que Ele é, que você usufrua de tudo de melhor aqui nesse planeta. Mas, infelizmente, a nossa mente, o nosso ego não permite isso, porque o ego não quer morrer, o ego quer viver. Mas enquanto você acreditar, então enquanto você acreditar no ego, você vai sofrer. Só existe uma verdade absoluta, que é a consciência, que é a inteligência universal. E quando você se entrega a isso, quando você começa a fortalecer esse pensamento dentro de você, de que Deus está em você, de que só existe o amor, só existe a prosperidade, a abundância, você vai começar a dissolver toda a escassez da sua realidade. Mas enquanto você viver nessa dualidade, nesse medo, em cima do muro, acreditando que existe o bem e o mal, acreditando que existe o ódio e o amor, acreditando que existe oposições, né, lados opostos, você vai sofrer. Mas então o melhor a fazer é você se conscientizar de que só existe uma única força, uma única fonte divina que é capaz de ultrapassar tudo isso, que é essa consciência, que é esse Deus, esse ser divino. Chame do que você quiser, são vários nomes, mas comece a dissolver esse conceito arcaico, infantil, de que Deus é alguém que está te punindo, que está observando você e que faz com que você sinta medo ao invés de amor. Sinta o amor, só existe o amor. Ame as pessoas do jeito que elas são. Veja nas pessoas a essência divina, o Deus dentro delas. Quando você começa a pensar dessa maneira, quando você começa a entender isso, você começa a ter mais facilidade de lidar com as pessoas. Então, o meu recado de hoje é esse, é sobre como você vê Deus, como você interpreta, né, essa consciência maior. Porque eu mesma fui criada numa religião católica, né, uma crença de que o pecado existe, de que vivia no medo, né? Eu passei por uma por uma expansão de consciência muito grande e comecei a perceber que Deus é amor e que eu sou também um ser divino, que eu sou amorosa, que eu sou amada por essa fonte maior. E que quando você pensa assim, você tira um peso de cima de você. Você começa a viver bem melhor, você começa a ficar mais confiante na vida, confiante
de que você merece o melhor. Então, vou ficando por aqui. Espero que você comece a se auto-observar para ver o que você pensa a esse respeito. O que você pensa a respeito de Deus. E existe uma frase em um livro que eu li, que é o livro de Saint-Germain, que são afirmações do eu sou. O eu sou nada mais é do que Deus dentro da gente. Então, uma das minhas afirmações favoritas é: eu sou Deus em ação. Quando você afirma isso, você permite que Deus haja através de você. E tudo começa a dar certo. Então, se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe e que você dê um like. E que também você comente aí: eu sou Deus em ação. E comece a afirmar isso para você todos os dias. Para que você se sinta poderoso, para que você se sinta em paz, guiado pelo amor divino. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui.